e guarda ela no bolso por enquanto, tá? Então eu vou falar algumas frases aqui. Deus não me ama mais. Poxa, eu pensei que eu sabia o que Deus estava fazendo na minha vida. Ah, Senhor, se eu soubesse que fosse assim, que seria assim. Meu Deus, não está fazendo sentido. Pai, eu não tenho mais motivação na minha vida. Senhor, será que eu ouvi direito? Porque se é isso que eu estou entendendo, então a minha esperança está morrendo. Ok. Pega essas aí que você guardou no seu bolso e deixa elas contigo por enquanto. Mas eu queria, sinceramente, que de alguma maneira, nós pegássemos todas elas daqui a pouco para jogar na lata do lixo. Tá? Sinceramente, para jogar na lata do lixo. Pastor, vai jogar na lata? Não, calma. Não é jogar na lata do lixo para ir embora. É o lixo reciclável. Sabe quando você tem a coleta seletiva? Então, a gente não divide? Cada um tem o seu lugarzinho, tem o seu destino. Para ser recuperado, é isso que eu quero que você faça. Jogar na lata do lixo certa, levando para as mãos do Senhor antes, para que Ele recicle isso aí. E no final do sermão, o que a gente quer fazer é o seguinte, é converter todas essas frases. Eu sei que a maioria de nós aqui já é convertido, mas às vezes a gente precisa converter as frases da nossa vida também. Eu queria que você convertesse algumas frases da sua vida, se for possível. Algumas dessas que você ouviu ou outras que eu ainda não disse. Então vamos converter essas frases através da graça de Cristo, que já foi mencionado aqui. E lá no final do sermão, elas vão se tornar uma oração, tá? Já te antecipo isso. Guarde bem então e pense bastante sobre isso, porque lá no final do sermão isso vai se tornar uma espécie de oração que a gente vai fazer. Deu para entender a proposta? Se você puder fazer isso comigo agora, então vamos fazer em nome de Jesus. E para reciclar, eu gostaria de compartilhar contigo o que está na palavra de Deus, em Lucas 24. Muito conhecido por muitos, que até virou uma música. Alguns fazem ela no pôr do sol, lá em casa, principalmente veio da parte do meu sogro isso aí, né? A Rebeca sabe muito bem. Lá no pôr do sol, o pessoal gosta de cantar ela, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Todo mundo conhece o resto, né? Ou só eu que sou das antigas aqui, né? Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos nos... Oi? Como os discípulos? Te pediram no caminho de... Pronto, passaram no teste, né? Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Isso aí. Tem algo interessante para a gente aprender sobre essa história. E eu tenho a impressão que a gente acha que ela finalizou no lugar que ela não finalizou também, tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos voltar, rebobinar a fita e olhar onde que está acontecendo e os antecedentes disso. Quais que são os antecedentes? Capítulo 24. A ressurreição. Versículo 1 nos diz, no primeiro dia da semana. Tudo que vai acontecer aqui tem a ver com um acontecimento específico, que é a morte e ressurreição de Jesus. E o que me deixa abismado é que os discípulos no caminho de Emaús, na verdade, têm mais do que um momento de crise. Eles têm vários momentos de crise. E o primeiro deles está acontecendo antes, talvez, do que a gente imagina. Acontece que as mulheres viram o sepulcro vazio. A esperança estava destruída. Realmente, os discípulos estavam fugidos, apenas João e as mulheres ficaram na cruz, e a esperança estava morta, mas de fato a esperança ressuscitou. E algo glorioso aconteceu, as mulheres chegam contando isso. E é aqui que eu quero olhar com você agora esse momento antecedente. Versículo 9 do capítulo 24. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Meu irmão, me desculpe, mas esses homens já tinham ouvido que Jesus falar que ele ressuscitaria, tá? Leia o Evangelho que você vai perceber isso. Eles já tinham ouvido grande parte do que Jesus estava fazendo. Mas o que me deixa abismado
é que elas contaram todas essas coisas, não só aos 11, mas a todos os outros. Essa notícia já vai chegar nos discípulos do caminho de Emaús, tá? Esses caras que foram para o discípulo, esses discípulos que foram para o caminho de Emaús, eles sabem dessa notícia aqui, mas eles estão enquadrados na mesma coisa que aconteceu no versículo do 10 ao 11. Mais no 11, mas eu quero ler o 10 também. Ó, o que eles contaram? As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, falando que o sepulcro estava vazio, elas viram os anjos falando, mas no versículo 11 ele diz, mas eles não acreditaram. Depois você vai ler mais para frente e vai descobrir que os discípulos no caminho de Emaús sabiam disso. E eles não acreditaram. Então o momento de crise já está aqui. Essa é a primeira crise deles. E essa é a primeira lição espiritual que eu quero falar contigo hoje. Algo já aconteceu, percebe? E eles já têm o suficiente para terem a esperança renovada. Uma coisa é saber que o meu mestre morreu. Outra coisa é saber de tudo que ele já estava falando antes da cruz. Eu estar com os 11, ouvindo a notícia de todos esses discípulos, chegarem mulheres dizerem, a tumba está vazia, e ainda assim eu olhar para baixo e continuar caminhando. Resumindo, algo já aconteceu, mas eles custam a acreditar. Algo já aconteceu, mas não foi suficiente para mudar a visão deles. E eu me pergunto, agora é contigo, e agora é comigo. É a primeira coisa que a gente vai analisar aqui, tá? Será que a nossa primeira crise não é essa? Algo já aconteceu. E já é o suficiente para você voltar a sua esperança em Cristo. Assim como Deus fez com os discípulos, inclusive esses do caminho de Emaús, na nossa vida, em muitos momentos, Deus já vai também, em algum momento e de alguma maneira, dar o suficiente para você voltar a crer, voltar a ter esperança, renovar a sua fé, mas de repente, como os discípulos, nós estamos ainda não crendo e achando que isso não é suficiente. Você concorda que era suficiente? Eu concordo. Para mim é muito claro que era suficiente para aqueles homens já crerem nas palavras de Jesus. Eles já tinham o suficiente, mas eles estavam cegos no primeiro momento. Meu irmão, se você está cego no primeiro momento, então você se enquadra nessa primeira lição. Talvez seja até o momento em que você já pode levantar aqui e não fazer a história do caminho de Emaús. Antes de ir para Emaús, entende? Antes de pegar e colocar o pé na estrada e encher de poeira o pé à toa. Em vez de fazer tudo isso à toa, de repente você já pode olhar agora, virar para Cristo e falar, Senhor, tá bom, não precisa fazer mais nada. O Senhor já me deu o suficiente para eu crer em Ti. Ponto. Mas vamos ser pessimistas. A natureza humana é frágil. Eu e você somos frágeis. Então eu quero caminhar agora para a nossa segunda lição. Agora sim ela vai entrar na história. Acontece que, dentre esses que não acreditavam, 2 deles, os discípulos no caminho de Emaús, fizeram justamente isso. Eles se retiraram e fugiram de Jerusalém. Saíram de Jerusalém. É um caminho de retorno, mas é um caminho de desesperança, um caminho de tristeza. Se você olhar no versículo 17, no final do versículo 17 está escrito assim, eles pararam com os rostos, não sei como é que está na sua Bíblia, dá uma checada aí. Entristecidos, ou em algumas versões vai estar, eles estavam tristes de fato, tristes. Esses caras não acreditaram em tudo que eles haviam ouvido. Agora sim, para esses aqui, vai acontecer uma coisa maravilhosa que está na nossa segunda lição espiritual. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, versículo 13. É desses aqui que a gente está falando. A 11 quilômetros de Jerusalém. Alguns vão falar 60 estádios, dá mais ou menos 10 a 11 quilômetros. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aleluia. Essa é a segunda fase em que eu encontro homens desesperançados e destroçados na alma. E esse segundo momento me revela o seguinte,
que para aqueles que já tiveram o suficiente para encontrar Jesus, já tiveram o suficiente para querer Jesus, e não mudaram a sua rota, mas ainda assim mudaram a sua rota, desses, Deus ainda não desistiu. Para você que já pôs o pé na poeira, virou as costas para Jerusalém, estou sendo até alegórico aqui, virou aqui as costas para as coisas de Deus, e começou a caminhar contra o sentido daquilo que Deus tem, de fato, como ideal. O caminho da esperança, o lugar da esperança, o lugar da ressurreição, o lugar da vida. Para esses que viraram as costas, Jesus ainda aparece. Ele apareceu para os discípulos. E uma coisa que me deixa assim muito pensativo é que eles estavam conversando a respeito de tudo. De repente até de tudo aquilo que já tinha sido dito. Mas isso não era suficiente para mudar a atitude deles. E eu queria te dizer justamente isso, ó. Porque aqui para eles isso era o tema. O tema ainda era Jesus, mas a rota deles não era Jesus. Então, meu irmão, não adianta você ter o tema Jesus e a sua rota não ser Jesus, tá? Em nome de Jesus. Você não pode ter ele só como tema. Às vezes a gente coloca ele no tema e chega na conclusão e ainda erra o caminho. Eles estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido, mas estavam de costas para Jerusalém. Que Jesus seja mais que um tema na sua vida. Que Jesus seja mais que um tema na sua vida. E para esses que ainda têm Jesus apenas como um tema, a graça que eu encontro nele é que esse é um Deus que não joga fora aqueles que tornaram ele um tema. Podia muito bem fazer isso. Jesus chegar e falar, não, tá, esses aí, só mais um. Vamos contar só com quem está aqui dentro. Fecha um aprisco. Não, ele vai lá. Ele faz questão de ir ali e falar, eu vou resgatar a esperança desses caras. Eles estão fora do caminho. Eles estão fora do centro da minha vontade. Mas eles ainda têm esperança. Meu irmão, se você está como eles, acredite. Jesus ainda acredita em você. Eles não acreditavam. Jesus acreditava. Eles estavam fora. E eles viraram as costas. Mas Jesus foi atrás. E eu acredito que no nosso meio, nos nossos dias, não mudou muita coisa, não. Jesus continua indo atrás da gente. Jesus veio atrás de mim tantas vezes. Jesus foi atrás de você tantas vezes. Fala sério, não é verdade? Você acha mesmo que ele vai virar as costas para você? Eu conheço um Deus que insiste. E glórias a Deus que ele é Deus que insiste. Receba hoje a insistência de Jesus na tua vida. Os olhos deles estavam impedidos de conhecer Jesus. Os olhos deles estavam fechados. Por que os olhos deles estavam fechados? Existe uma certa forma de Deus aparecer aqui para eles, e que talvez seja o corpo ressurreto dele, alguns teólogos vão dizer, e talvez por isso não tenha encontrado, ou talvez porque Deus mesmo tenha fechado os olhos deles de propósito. Mas o que me deixa assim mais focado no texto é que Deus está mudando a expectativa desses caras, e é isso que Jesus quer trabalhar agora. Por quê? Olha lá no versículo 21. Vocês lembram da história, né? Jesus chega no caminho, pergunta, o que vocês estão fazendo aí? Eles, vocês não sabem o que aconteceu? Aí Jesus, não, conta o que aconteceu. Eles ficam abismados, como que você não sabe o que aconteceu? Jesus, o varão que foi, mataram ele, os sacerdotes, os líderes religiosos entregaram ele. É verdade que algumas mulheres disseram que ele foi ressurreto e tudo mais, mas você vê a insegurança desses caras, eles tinham a notícia, mas não tinham fé, estavam desconfiados. Jesus quis extrair isso deles como se estivesse num divã, ouvindo psicólogo. E a expectativa deles é revelada no versículo 21. E nós esperávamos que era ele que traria a redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Esse foi o grande problema. O grande problema está aqui. Um dos maiores que Jesus está tratando com eles agora é o que eles esperavam de Jesus. É o erro que você vai ver lá em Atos ainda, capítulo 1, que é a continuidade de Lucas, é o mesmo autor. Restaurarás nesse tempo a Israel, Senhor? Eles ainda tinham essa expectativa. Eles não entenderam o que Jesus estava fazendo e por isso a esperança deles estava falha. Estava falhando continuamente
pegando aos trancos. E Jesus faz o seguinte com eles. Essa é a resposta de Jesus, versículo 25. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E em sequência vai dizer que Jesus pega Moisés e os profetas, que ele está dizendo é que pegou o Antigo Testamento. Existiam algumas formas de se referir ao Antigo Testamento, né? Lei de Moisés e os Salmos, lei, Salmos e profetas, lei e profetas. Mas era basicamente a forma de citar o Antigo Testamento, tá? A Torá, o Neviim e o Ketuvim. E quando ele faz essa citação, o que ele está dizendo é assim, gente, estava tudo dentro do plano. É vocês que não estão entendendo meus planos. Tudo está aqui. E ele começa a provar Jesus. Já pensou? Eu queria ter essa aula. Quem dera Jesus me dar essa aula, né? Me desse essa aula. Ele sentou e falou, ó, vamos ver o que de mim está escrito aqui? Eles ainda não perceberam que era Jesus, mas era Jesus. Falando desde todo o tempo ali. E olhando desde o início, foi citando, ó, o que de Jesus estava escrito. Eu fico me pego pensando quais foram os textos que Jesus falou. Alguns homens de Deus escreveram muitos livros grandes, na verdade, sobre isso. Por exemplo, Gerhard von Groningen, ele escreve só sobre o messianismo no Antigo Testamento. E ele cita esse versículo. E ele fez a mesma pergunta. E homens tiveram um trabalho de uma vida em cima de livros por causa desse versículo aí. Tudo que Jesus falou a respeito. Tudo que a Bíblia falou a respeito de Jesus. Jesus começou a alimentar e tratar o coração deles. Qual que foi o tratamento aqui? Conseguiu perceber qual que foi o problema? E o que Deus está fazendo como solução? Voltar às Escrituras. Voltar à Bíblia. Para quê? Para quebrar expectativas falsas. Porque eles tinham uma expectativa falsa de que o Messias ia restaurar uma nação física, local, geográfica em Jerusalém. E quanto o que Deus estava fazendo era algo cósmico, glorioso, universal, muito maior e espiritual do que eles imaginavam. E eu gostaria de te dizer isso nessa noite também, porque Jesus, assim como ele restaurou a vida dos discípulos no caminho de Emaús, através de um retorno às Escrituras, pode ser que o que a gente precisa, quando já está com o pé empoeirado no meio das estradas e de costas para Jesus, é voltar às Escrituras. Parar com expectativa falsa e voltar para Jesus. Como você volta para Jesus? Vai para a Bíblia, aleluia. Volta para a Escritura e vai ouvir o que Ele tem, em vez de ouvir os enganos e os engodos do teu próprio coração ou do que qualquer outra pessoa falou ao seu redor. Fique com as verdades do Mestre. Versículo 30 nos diz assim: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu-o e o deu a eles. Isso aqui já é uma coisa curiosa que ele está fazendo. Porque não era para estar acontecendo essa cena aqui. Jesus já tomou a dianteira, já tomou a liderança. Porque na regra da época, só partia pão e distribuía o chefe da casa, basicamente. Então, Jesus já está agindo como se fosse um líder naquele local. Ele ainda não tinha mostrado que é Jesus, mas eles já notaram a autoridade de Jesus. E agora vai acontecer o que acontece no versículo 31. E aqui está algo muito especial. Essa é a terceira coisa que eu quero te falar agora nessa noite. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Aleluia. Vou repetir. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Jesus estava lá o tempo todo, mas eles não sabiam que é Jesus. Em determinado momento, Jesus foi gracioso de mostrar: olha, era eu. Vocês não perceberam, né? Mas era eu que estava aqui, esclarecendo essas coisas para vocês e cuidando de vocês. O que isso quer dizer para a minha vida, pastor? O que isso tem a ver comigo aqui no século 21, 2023, entrando já no segundo semestre? É que Jesus ainda continua abrindo olhos. E Deus me dera, quem me dera Deus, que Ele abrisse os nossos olhos todos os dias, para perceber o quanto Ele está com a gente.
Porque a gente esquece fácil, não é? Não sei se você esqueceu, só vou te lembrar. Ele já disse isso. Não é nada da minha boca, não é o pastor que está falando. Ele falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso significa que ontem ele estava contigo e talvez você não tenha reconhecido. Hoje ele talvez tenha vindo aqui para a igreja com você e você não reconheceu. Quando você enterrou aquela pessoa que você amava, ele estava lá. E quando você se alegrou com aquela pessoa que nasceu, ele estava lá também. E quando você pecou, ele estava lá. E no momento que você dobrou o joelho, miserável pecador, pedindo perdão, ele já estava lá te perdoando. Abre os olhos. Abre os olhos. Então eles fazem uma pergunta que para mim é muito tocante. Eu sei que ela não é o centro do assunto e da tese, mas ela para mim é marcante e ela é chave para mim. Ela me toca muito. Que é o versículo 32, e por isso o título da mensagem. Eles se perguntam, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Um olhou para o outro, um deles é Cleopas, a gente só sabe o nome de um, e eles viram um para o outro e falam, não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava? Que o nosso coração possa arder dessa forma. Sentir Jesus, sabe? Porque em outro momento eles estiveram com o coração anestesiado. Senão eles não tinham ido para o caminho de Emaús. Mas agora que o coração está ardendo, agora que eles sentiram de novo a presença de Jesus, que você sinta essa presença de Jesus, em nome de Cristo, que você sinta essa presença de Jesus, aí muda uma coisa muito gloriosa aqui no versículo 33. Levantaram-se e voltaram. Eles levantaram e voltaram. Mas tem um detalhe. Eles levantaram e voltaram. Aí tem uma palavrinha aqui, imediatamente. E tem uma coisa curiosa que está acontecendo aqui. Porque se eles voltarem imediatamente, você viu que momento que parou? Eles pararam, Jesus fez como que tinha ido e que iria mais adiante. Por isso que eles convidaram, fica conosco. Fica conosco porque é tarde, porque é de noite. E na hora de comer, imagina que essa aqui fosse a janta, Jesus se mostra a eles e desaparece na frente deles. Eles ficam atônitos, o coração queima e eles voltam, mas eles voltam de noite. O coração está queimando tanto que eles não esperam o amanhecer. Não dá para esperar o amanhecer. Eu preciso voltar agora. Desesperadamente eu preciso voltar para Jesus. E eu te digo isso, que o Senhor possa fazer o teu coração queimar, a ponto de você não esperar para aceitar Jesus amanhã, a ponto para você não esperar pedir perdão amanhã, ou fazer qualquer coisa ao redor dele, ou para ele amanhã. Que você volte agora, imediatamente. Para e volta, aleluia. Aleluia. Não queimava o nosso coração enquanto ouvíamos ele falar. Quem percebeu a presença de Jesus tem uma mudança de rota no caminho a ser feita. Você tem uma mudança de rota, meu irmão? Se não tem, seu coração está queimando? Se não tem, Jesus abriu seu olho? Se não abriu, que tal pedir para ele agora? Porque você viu que é o efeito dominó, né? Causa-consequência. E é aqui que eu acredito que muitos terminam o texto e pensam que a história acabou aqui. Mas tem mais. Depois que eles voltam à noite imediatamente a Jerusalém, a história continua. E tem um problema que ainda precisa ser tratado. Olha só o que acontece no versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, por quê? Porque eles voltaram falando que Jesus apareceu a eles. Voltaram testemunhando isso para os apóstolos, para os discípulos. Então agora eles voltam a Jerusalém, estão testemunhando, mas enquanto eles estão testemunhando, Jesus vai aparecer de novo. Aleluia. Segunda vez. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês. E aí a gente vai identificar que ainda tinha um problema a ser tratado por causa do versículo 37. Olha só. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito ou um fantasma. E a continuidade. E lhes disse,
Por que vocês estão tão perturbados e por que levantam, aqui ó, dúvida no coração de vocês? E aqui está o nosso quarto ponto para tratar essa noite. Os caras já viram Jesus. Eles já mudaram a rota. O coração já ardeu, mas eles ainda estão em crise. Eles ainda não têm o suficiente para crer com todo o coração em Jesus. Por que vocês ainda levantam dúvidas entre vocês? E para esses que ainda não resolveram a sua crise, mesmo depois de Jesus se apresentar a eles, mesmo depois de Jesus mostrar as Escrituras, esses que já até retornaram de alguma maneira, eles ainda estão em crise. Para esses eu aprendo, e essa é a nossa quarta lição espiritual nessa noite, eu aprendo que Jesus continua atrás. Jesus continua atrás do coração desse tipo de gente. Eles ainda precisavam de um pouco mais de Jesus. Jesus poderia largar por aí já, né? Mas ele fez questão de aparecer e continuar um pouquinho mais com eles, para fortalecer a fé deles. Glória a Deus por um Cristo como esse. Um Cristo que anda a segunda milha, né? Ele não só faz você retornar, continua. Se precisa aparecer 1, 2, 3, 4, 5. Não sei quantas ele vai insistir. Ele tá à porta e bate. Uma hora ele fecha. Uma hora ele para, né? Mas ele persistiu no coração daqueles homens. E eu acredito piamente, meus irmãos, que Deus trata assim com a gente hoje. Tudo que foi escrito foi para o nosso ensino, né? Eu acredito que Jesus persiste no coração de muita gente. Ele insiste mais de uma vez. Meu irmão, para você que começou a voltar, mas ainda está com uma crisezinha, né? Jesus, ele tenta uma segunda vez. Ele continua tratando. Ele não para pela metade. A cirurgia. Ele tira o que tem de ruim. E ele costura tudo, até ficar bonitinho. Jesus ainda está tratando esses caras. Ainda está tratando esses caras. E agora ele aumenta o nível de cuidado. E aumenta o nível de evidência. Aumenta a forma em que ele está enfatizando para esses caras o que ele está revelando. Está gradativo, ele está aumentando. Porque olha só o que ele vai fazer agora no versículo 39. Isso ele não fez no caminho de Emaús. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu. Será que vai ser preciso Deus fazer isso com a gente também? Me pergunto. Já fiz tanto. Já era para você ter crido lá quando as mulheres vieram. Eu já vim até no meio do caminho, mas se for preciso, então tá bom. Olha para minha mão, olha para o meu pé, tá bom? Agora tá bom? Ouve, aleluia. Jesus fez questão de mostrar as suas mãos e os seus pés. O que será que ele não está disposto a fazer por mim e por você, meu irmão? O que será que ele não está disposto para fazer a tua fé se firmar? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Tendo dito isso, ele mostra as mãos e os pés, versículo 40. E o que me deixa mais abismado ainda, versículo 41. E por não crerem ainda. É isso aí que você está ouvindo. Jesus mostrou as mãos e os pés. E no versículo 41 está dizendo que eles ainda não creem. E ele parte para mais uma. Agora ele vai comer na frente deles. Aí eles vão dar um pedaço de peixe. Ele come na presença de todo mundo. Mas agora a crise deles está melhorando. Eles têm crise ainda, mas é uma crise porque eles estão cheios de alegria e de espanto. Eles não creem, mas querem crer. Eles não creem, mas eles estão no caminho, estão embicados. A crise deles está misturada a uma alegria de não pode ser possível, será que é isso mesmo? Será que eu estou tendo um sonho? Realmente é o Senhor? E eles estão com o coração já sendo derramado e fervendo. Agora o coração não só arde, ele ferve, ele começa a derreter. E Jesus chega para eles e fala algo que para mim é o centro do que está no capítulo 24, do que eles precisavam ouvir. Versículo 46. E lhes disse, agora Jesus vai dizer algo que eles realmente precisavam ouvir. Agora Jesus vai ir no ápice. Ele vai bater duro e de novo, com todas as letras, no que era realmente necessário ouvir.
Está escrito, meus amigos, olha, versículo 46. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu envio vocês a promessa de meu Pai, para que fiquem, não vão na caminho de Emaús, para que fiquem na cidade, Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. Aleluia. E isso é a conexão com Atos, quando o Espírito Santo vem. Jesus mostrou tudo o que ele estava fazendo de forma plena, só que agora acontece uma coisa nova. Jesus, se você prestar atenção no texto, está acontecendo uma dinâmica bem interessante. Eles estavam com os olhos fechados. O versículo 16 diz isso. No versículo 30 diz que Jesus abriu os olhos deles. Mas agora, no versículo 45, ele abriu o entendimento. Você viu como está sendo um tratamento gradativo? Jesus abriu os olhos e agora ele abriu o entendimento. E por abrir o entendimento, agora vai ter uma mudança maior. Eles entendem o que Deus está fazendo. E por abrir o entendimento, vai acontecer uma terceira abertura. Aqui já era para ter acontecido desde o início. E aqui vai conectar com o título do sermão. É aqui que a gente queria chegar. No versículo 50. Ah, é, pastor? Então é aqui que a gente queria chegar? Pois é, parece que já terminou o caminho de Emaús, né? Não terminou, não. Vamos continuar, versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Então, ainda abençoá-los, ele os deixou e foi levado ao céu. Se tinha alguma dúvida que Jesus estava ressurreto, agora não tem. Mas aqui que vem, versículo 52. Então eles o adoraram, voltaram para Jerusalém com grande alegria. Você viu que mudou tudo, né? Eles estavam tristes, agora estão alegres. Estavam de costas indo para Emaús, agora voltaram e vão ficar em Jerusalém, no templo, todos os dias louvando. E agora eles adoram. Então, aconteceu 3 coisas que Deus abriu aqui, percebeu? Jesus primeiro vem e abre os olhos. Depois Jesus vem e abre entendimento. E por último, por causa disso tudo, é consequência uma da outra, é uma escada. Agora sim, Jesus abriu o coração. Agora esses caras conseguem adorar, cheios de alegria. Não mais com temor, não mais com insegurança. Uma alegria misturada com uma desesperança. Deus vai tratando, até que esse cara saia de todos os seus problemas. Saia da UTI, saia do quarto, saia da frente do hospital. Eles realmente voltaram para Jesus. E agora eles adoram a Cristo. Conseguiu perceber, através dessa história, que corações que ardem não é o suficiente? O título é esse. E realmente, isso já é parte do que Deus está fazendo. Mas eu queria te dizer isso. Hoje. Que o teu coração arda. E que não pare de arder. Mas que no final das contas, o teu coração abra. E que você o adore. E que você o sirva em nome de Jesus. Ele abriu os olhos, ele abriu o entendimento, ele abriu o coração. Então, em nome de Jesus, que Deus abra os teus olhos. Comece a ver que você não está sozinho. Abre o teu entendimento. Comece a conectar, de fato, essas coisas com as verdades do Evangelho. E ver o que faz sentido realmente na tua vida ou não. O que Deus tem para a sua vida ou não, a expectativa dele ou não. Aí sim, abre o coração e adora a Deus. Abre o coração e adora a Deus. Vamos exercitar isso? Será que isso tem a ver com a nossa vida? É isso que a gente está propondo. Volta aí 10 anos atrás. Há 10 anos, o que aconteceu na tua vida? Quem que estava lá? Vamos abrir o olho? Jesus. Faz o exercício aí. Agora abre o entendimento. Se Jesus estava lá, o que deu errado e o que deu certo? O que era a vontade dele? Você acha que escapou alguma coisa da vontade dele? Então abre o entendimento. Agora vamos exercitar.
Se você abriu o olho e viu que Jesus estava lá 10 anos atrás na tua vida, com aquilo que aconteceu, se você abriu o teu entendimento e já conectou as coisas, abre o coração, adora Ele. Sim, Jesus estava lá. Pode ter sido ontem. Pode ser hoje. Pode ter sido no dia do seu nascimento. Ou no dia do seu terrível pecado. Ou no dia da sua terrível perda. Ou do seu trauma. Ou da sua terrível notícia. Mas como que muda a coisa, né? É sério, isso tem a ver com a gente. Porque Jesus apareceu para os discípulos. Para quê? Para mostrar justamente isso. Caras, pessoas, vivam. E parem de viver desse jeito. Vivam de acordo com esta verdade, que eu ressuscitei. Vivam dignos dessa verdade. Vivam de acordo com isso. Parem de viver como isso não houvesse acontecido. Parem de viver como se a ressurreição não houvesse acontecido. E eu te digo a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Que isso seja consolo para o teu coração. Que isso seja alimento para a tua alma. Que isso seja vida para os teus ossos. Acorde hoje, abre os teus olhos, o teu entendimento, o teu coração para essa verdade. Não viva a tua vida. Eu poderia resumir esse sermão nessa frase. Não viva a tua vida como se Jesus não houvesse ressuscitado. Viva sabendo que Jesus ressuscitou. Aleluia. Não viva como se Jesus não estivesse no alto céu, no trono da glória à direita do Pai. Ele não é mais um dentro de um túmulo. O meu mestre não foi enterrado para ficar lá dentro. O meu mestre não é mais um defunto. Ele é o Deus vivo que ressuscitou. E se Ele é o nosso Deus vivo que ressuscitou, isso muda tudo na sua vida e na minha vida. Então viva como alguém que crê na ressurreição. Aleluia! Viva como alguém que crê nesse Cristo ressurreto, cujo corpo não viu corrupção. Nosso Deus vive, e essa é a nossa mensagem. Glória a Jesus. Lembra que a gente prometeu que ia fazer uma oração que ia conectar essas frases lá do início? Que a gente precisava reciclar aquelas frases, né? Então eu vou te dizer essa oração. Aí é poético, tá? Não tá na Bíblia, é poético. Eu fico me perguntando sobre Cleopas. São dois, né? Mas eu vou colocar só um aqui, o que é citado, Cleopas, que é um dos discípulos. Depois de tudo que esse cara viveu, qual será que foi a oração dele? Qual será que foi a oração de Cleopas? Já se imaginou quais foram os próximos dias aqui? Porque ele estava aqui no versículo 53, junto com todos os que estavam vendo Jesus subir. Tudo indica que ele estava lá. Então, tudo bem, Jesus subiu. Como foi o dia seguinte? E quais foram as suas próximas orações? Então, todas aquelas frases que a gente citou no início, eu imagino que ele reciclou. Eu imagino ele orando mais ou menos assim. Ah, Senhor, me perdoa. Eu fui tão cego. Eu estava andando sem ver que Jesus estava no meu caminho. Eu estava desespedaçado. Eu estava sem esperança nenhuma na vida, mas no final das contas, o Senhor estava sempre lá. Eu achei que as coisas tinham perdido o controle das tuas mãos, mas as tuas mãos são onipotentes e gloriosas demais para sair do teu controle. Obrigado, Jesus, por mostrar que o Senhor faz coisas muito maiores do que a gente imagina. Eu estava pensando num rei terreno, mas agora eu vejo um rei que está subindo para o céu. O Senhor é mais do que o que está nessa terra. Obrigado, Jesus. Agora que esse coração que estava inundado, encharcado de tristeza, ele está sendo renovado em alegria, e eu me alegro em Ti, Senhor, porque eu tenho esperança na ressurreição, e agora eu vou ser uma testemunha de que é um Jesus ressurreto, aleluia. O meu desafio para você nessa noite é essa: faça a oração de Cleopas. Convido você a se levantar, em nome de Jesus. Faça uma oração nesse momento. Quem sabe a oração do terceiro estágio. A oração da adoração, a oração da reverência, do reconhecimento de que temos um Deus vivo, de alguém que vive dignamente como um Cristo que ressuscitou, na verdade de que Cristo é um Deus vivo.
Entenda isso não como uma frase de retórica, não, meu irmão. Receba isso do meu coração, mas acima de tudo de Deus. É sério mesmo. Não vive como se Jesus fosse um Deus morto. Meu irmão, minha irmã, isso serve para mim também. Vamos viver na esperança e viver dignamente, sabe? Viver de acordo com essa verdade. Eu sei, a gente se desespera tanto, né? A gente sofre tanto, chora tanto, magoa fácil, desanima, quer virar as costas. Mas Jesus ressuscitou. Ele é vivo. Essa é a mensagem que a gente prega. Essa é a nossa fé. Então, não te desespera não. Confia em Jesus. Sai daqui com essa verdade. Eu sei que a mensagem bate em cada um diferente. A gente sai daqui, cada um com a sua luta, cada um com o seu desespero, com a sua tristeza. Deus não impede a gente de estar triste, de estar doente, de estar em crise. Mas você pode fazer algo na crise. Então faça isso hoje. Se você está em crise como esses discípulos, você pode mudar. Quem sabe ter esperança na primeira, né? Que nem eles. Perderam tantos momentos, né? Para já crer de todo o coração. Jesus teve que aparecer tantas vezes. Jesus vai ter que aparecer tantas vezes para você já voltar. Já podia estar aproveitando a ressurreição e a alegria dessa ressurreição desde lá de trás. Então aproveita a alegria da ressurreição, meu irmão. Aproveita essa alegria. Às vezes a gente é crente e está perdendo a alegria de ser crente. A gente é crente e está perdendo a alegria, o prazer, a abundância de pertencer a Cristo, porque a gente está com o olho fechado. Então abre o olho, abre a mente, abre o coração, se entrega a Cristo, adora Ele, faz isso para o louvor dEle. E o meu desafio para você é esse mesmo. Faz uma oração e tenta rever as frases que talvez você veio já dizendo durante um tempo da sua vida. Coloca cada frase agora. É o meu desafio. Você vai dobrar o teu joelho. Aqueles que quiserem, com a ajuda de intercessão, pode vir à frente agora nesse momento. Os presbíteros vão estar aqui. Mas seja você vindo à frente ou ficando, dobre o teu joelho e faz uma oração. Faz a oração de Cleopas. Talvez a que ele fez. E ore com esperança. Em nome de Jesus.